Sim, sim, deem um joinha, como falam aí no Brasil. Bem, temos aqui o Bruno. Bruno, muito obrigado pelas traduções. Broni, Vicente, Raquel, Miriam, Sueli, Rafaela, Neia, Liz, Valdemar, Cristiano, Lu, Bruno outra vez, Luciana, Alba, Regeni, Natália, Evelyn, Joyce, Priscila e Estrela. Bem, equipa, sejam todos muito bem-vindos. Um gosto estar aqui com todos vocês nesta segunda-feira. Eu estava à espera de ver aquele 1 minuto de contagem regressiva, que para mim é uma das minhas partes favoritas. Não sei se vocês gostam muito dessa montagem. Eu gosto muito dessa montagem porque nos mostra duas coisas muito importantes. Tanto o nosso consumidor, que em toda a empresa de venda direta é algo muito importante, porque é o que alimenta a empresa, são as pessoas que estão a consumir um produto ou um serviço de alto valor. E no nosso caso, o nosso produto ou serviço são as viagens, não é? São ter experiências, usufruir das nossas subscrições. E é fantástico poder ver várias pessoas desta sala a desfrutar deste produto. Bruno, estou a falar bem? Muito rápido? Boa, fantástico. E o segundo pilar é a parte empresarial, não é? Nós sabemos que toda a empresa, 80% são consumidores, 20% são construtores, são empreendedores, são os sócios, que somos nós, que representamos a força de vendas da empresa. E isso é fantástico, ou seja, ver aqueles eventos, ver aquela energia, ver tudo isso que acontece, porque porquê? Porque nós, empreendedores, temos um sonho, temos um desejo ardente de conquistar algo a mais, não é? E é por isso que nos locomovemos até aos eventos, é por isso que tomamos a decisão de fazer alguns sacrifícios, e é por isso que numa segunda-feira poderia estar a fazer muitas outras coisas e tomaste a firme decisão de estares aqui. Então, quero começar a formação por dar-te os parabéns, porque tinhas muitas outras coisas que poderias estar a fazer e deste prioridade a ti, aos teus sonhos, às tuas metas, aos teus objetivos, àquilo que tu almejas ter. E tu estás a trabalhar a coisa mais importante dentro de ti, que é o teu ser. E quando tu investes em ti próprio, não tem investimento mais valioso que isso, que é tu olhares para dentro, mergulhares dentro de ti e entendermos que nós somos o maior investimento que podemos ter e que podemos fazer. Não é? Quando nós investimos dentro de nós e olhamos para dentro e compreendemos que somos seres humanos e dentro de nós existem coisas boas, existem coisas não tão boas, mas ter essa resiliência e essa sabedoria de poderes olhar para dentro de ti e te veres como um ser humano, te faz uma pessoa muito mais completa, porque tens a sabedoria de te auto-analisares. Isso é extremamente profundo, porque muitas das pessoas e muitas pessoas que estão à nossa volta sempre acham que sabem tudo, têm tudo e já não precisam de nada. E a realidade, do meu ponto de vista, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que todos nós morremos incompletos. Porquê? Porque todos nós, todos os dias, podemos aprender algo novo. Vou-te dar um exemplo. Imagina que eu me cruzo com uma pessoa que é estilista e eu não entendo nada de moda, mas sou uma pessoa com bom gosto e que gosto de aperfeiçoar a forma como me visto. Eu posso aprender com essa pessoa. Imaginem que eu estou acima do peso e eu me cruzo com uma pessoa que é personal trainer ou nutricionista. Não é a minha área, mas quando eu me cruzo com essa pessoa, eu posso adquirir um conhecimento novo. E isso é extremamente importante porque quando duas mentes brilhantes se cruzam, existe a oportunidade de tu não seres só com o conhecimento que tu tens, mas sim tu multiplicares o teu conhecimento. E quando tu estás disposto a multiplicar o teu conhecimento, isso faz toda a diferença na tua vida. Então, bem, equipa, vocês no final vão entender o porquê a despedida. Eu sei que muitas das pessoas ficaram curiosas e vocês vão entender o porquê, mas eu não vou revelar o segredo. Vou deixar aqui em suspense para que vocês fiquem atentos até ao final. A formação será leve, objetiva e também no final vou deixar perguntas. Ou seja, se tu quiseres fazer, para tu me conheceres um pouco mais, se não me conheces, eu chamo-me João Reis, tenho 28 anos, comecei em Network Marketing há 10 anos atrás, aos meus 18 anos, e por acaso também foi uma despedida. Quando eu comecei com Network Marketing foi, imaginem, eu tinha 3 empregos, trabalhar quase 14 horas por dia e apresentaram-me a empresa naquela altura da seguinte forma. Trouxeram-me os produtos, esses produtos eram uns batidos, e eu comecei a consumir esses batidos
Porquê? Porque a realidade eu não tinha tempo para parar para comer. Então as pessoas disseram assim, João, olha, se tu tomares isto, vai-te fazer bem à saúde e tu vais ter uma refeição equilibrada. Perfeito. O que é que acontece? Eu comecei a tomar os batidos e não era esse o meu objetivo e perdi peso. O que é que acontece? Eu fiquei assustado e o meu pai, naquela altura, disse assim: João, que pós são esses? O meu pai é totalmente contra a suplementação. Então imaginem, vocês trazerem suplementação para a vossa casa e o teu pai ser contra a suplementação. O que acontece? O meu pai disse que era droga, que era isto, que era aquilo. O meu pai não tinha conhecimento sobre a área. E eu disse ao meu pai: pai, olha, supostamente grandes futebolistas consomem essa suplementação, então supostamente deve ser algo sério. E eu, como achei um pouco estranho, eu disse assim: deixa-me ir a um evento. Olhem o poder dos eventos. Eu fui a um evento, tive lá 12 horas a ouvir sobre suplementação. E sabe uma coisa? Eu parecia uma criança tirando apontamentos. Acho que nem na escola nunca tirei tantos apontamentos. No primeiro dia eu não entendi muita coisa. Eu simplesmente achava que estava a fazer uma, sei lá, aprender sobre nutrição. No segundo dia foi o dia mais importante da minha vida, porque nesse dia eu entendi que através da indústria de network marketing, se eu estivesse disposto a aprender a ser um profissional, eu poderia mudar totalmente a minha vida. Porque eu ouvi uma mulher a dar um depoimento que dizia: eu trabalho 5 horas por dia e ganho 5.000 euros por mês. Eu disse assim: a quem é que eu tenho de matar, pelo amor de Deus? Eu trabalho mais de 12 horas por dia e eu não ganho 5.000 euros por mês. Então eu necessito de aprender algo. Então foi aí que aconteceu uma das primeiras despedidas da minha vida, que foi, eu disse assim, meu patrão, aos meus três patrões, não contem mais comigo, eu estou fora e eu tomei a firme decisão de iniciar esse negócio. E eu não iniciei de qualquer forma, eu iniciei com todo o dinheiro que eu tinha. Na altura eram 1.400 euros e investi 1.400 euros em produtos. Ou eu dava certo, ou eu ia comer batidos para o resto da minha vida. E digo-vos uma coisa, eu gosto de comer. Então, não dar certo não era uma opção. E eu quero que tu penses e reflitas nessa parte da história. O que é que aconteceria contigo neste negócio se não houvesse opção de dar errado? O que é que tu farias diferente? O que é que tu farias que ainda não estás a fazer? E falo disso porque isso é extremamente importante. Quando nós temos a obrigação dentro de nós de não dar errado ou de não ter autorização pessoal para ver este negócio como um plano B, ou quando nós olhamos para nós e dizemos assim, este será o negócio da minha vida, sim ou sim. Quando tu colocas as coisas num prisma que não existe outra opção, tu constantemente estás a olhar para dentro de ti e dizer assim, como é que eu posso melhorar? Tu constantemente estás a olhar para ti e entendes que és um ser humano, que vais errar, sim, e muitas das vezes, eu digo assim, quanto mais tu cresces, mais pessoas olham para ti com aquele olhar de tu não podes errar. Mas deixem-me-vos informar de algo. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, a grande realidade é que todos nós, todos os dias, vamos errar. As pessoas que mais sucesso têm dentro deste negócio e em todos os outros negócios erraram demais. E tiveram a sabedoria de se perdoar demais e aprender com os seus erros. A pergunta é: se estás a errar todos os dias, parabéns porque estás a errar. Agora, segundo, analisa os teus próprios erros. Porque é bom errar? Sim, é. Mas é bom refletir sobre os nossos erros. Estava um diretor a ligar-me e acho que ele não sabe. Esperem aí, equipa, dê-me só um segundo, por favor. Estavam-me a ligar constantemente e corta-me o Zoom. Vocês estão a ouvir? Sim? Boa, fantástico. Então, ou seja, olhar para nós e ontem eu estava muito introspectivo e parece que é interessante, as coisas nunca acontecem por acaso, porque a minha mãe esteve fora o dia todo, não falei nada com a minha mãe, e a minha mãe simplesmente disse assim: João, nada nem ninguém é perfeito. Então eu, como tua mãe, sempre vou errar.
Eu fiquei a refletir naquelas palavras, eu disse assim, nada é perfeito, eu vou errar. Eu fiquei a refletir sobre isso, e isso é interessante porque muitas das vezes nós vivemos com a culpa de um erro, muitas das vezes nós nos castigamos severamente por um erro, e a única realidade, a única forma de tu cresceres neste negócio é tu errares. É tu errares. Então tu precisas de errar. Só que tu precisas ter clareza de para onde é que tu estás a ir e o porquê que essa decisão é tão importante para ti. Ou seja, teres essa clareza. Foi por isso que, aos 18 anos, quando eu conheci esta profissão, quando eu entendi que esta profissão não me dava teto, podia aprender todos os dias, poderia errar, tinha baixo investimento. Eu gostava de fazer uma pergunta: o que é que tu mais valorizas nesta profissão de network marketing? Escreve-me aqui nos comentários, eu vou ler para vocês. O que é o mais importante para ti dentro do network marketing? Ou seja, quando tu olhas para a profissão como profissão, qual é aquilo que acontece dentro do network marketing que tu dizes assim, isto não existe no mercado. Aprendizagem, boa, mais a comunidade, os treinamentos, crescimento pessoal, ganhas tanto quanto puder, produzes, boa, desenvolvimento pessoal, os eventos, boa, fantástico, liberdade, comunidade, liberdade, desenvolvimento, liberdade, transformação, transformação, desenvolvimento, crescimento pessoal e de liderança, fantástico. Então, isso é muito importante, ou seja, tu podes analisar e dizer assim, uau, como o meu negócio de network marketing pode ser o meu negócio dos meus sonhos. Porque tu não tens de contratar um contabilista, tu não tens de ir atrás de um produto campeão, a empresa já faz isso por ti, tu já tens um produto campeão, tu não precisas de preocupar-te com a legalização da empresa em diferentes partes do mundo, porque se tu analisares quem recebeu aquele e-mail que o Michael Hudson envia sobre a disputa entre a Polónia e a Encruzes. Tipo, isso é incrível. É incrível o grau de transparência que o nosso CEO tem para nós, força de vendas. Esse próprio e-mail saiu na Forbes. Ou seja, essa mensagem. Se vocês repararem, tem um link que envia diretamente para a Forbes. Então, isso é essa transparência, essa veracidade, ou seja, ter alguém que constrói tudo isso para ti. Qual é o nosso trabalho? Só fazer a expansão da empresa. Só para ficar com o melhor. E desfrutar, ou seja, fazer o crescimento, gerar o crescimento do nosso próprio negócio. Ok? Boa. Então, isso é muito interessante e isso é a primeira reflexão. Todos daqui já leram o livro GoPro? Quem daqui já leu o livro GoPro? Alguém não leu o livro GoPro? Agora eu vou falar. Alguém não leu? Não leu. André, tu não leste ou tu respondeste eu li? Boa. Fantástico. Equipa, vamos ficar um pouco mais rápidos no chat, que assim a gente gera um pouco mais de velocidade. Se não tu dormes, eu durmo e é um sofrimento. Então bora lá acelerar o chat. Foda. Ó, Evelyn três vezes, maravilha. No GoPro, o GoPro começa a falar um pouquinho sobre isso, a falar sobre como é a tua profissão perfeita, e ele fala que existem três tipos de pessoas. Existem os posers, os amadores e os profissionais. E eu gostava que tu, ao refletir sobre o GoPro, tu pensasses, não precisas responder aqui, eu sou um poser, eu sou um amador ou eu sou um profissional. Com o objetivo de quê? De nós termos clareza. Eu, quando iniciei este negócio e durante os meus primeiros 3 anos, eu fui um amador. Ou seja, eu era uma pessoa que, por exemplo, nunca tinha feito uma lista. Até o meu mentor dizer assim, João, quantos contactos tu tens na tua lista? E eu disse 2000. E ele disse, faz uma lista de 2000 pessoas. Eu quero que tu coloques todas as pessoas na tua lista. E eu quero-vos fazer uma pergunta. Quantos de vocês já fizeram uma lista sem pré-julgar ninguém? Isso é muito importante. Porque muitas das vezes, tu, ao fazer essa lista e ao dizer assim, eu vou colocar as pessoas na lista para libertar espaço dentro desta cabeça, libertar espaço na minha agenda. Ao fazer essa lista e ao trabalhares a lista, isso te vai dar uma força que te vai gerar crescimento, te vai dar a oportunidade de seres team leader, de seres diretor, de seres sénior, de seres regional. Porque, primeiro, trabalho, tu esvaziaste a tua mente, tu fizeste uma lista.
Isso é uma habilidade de um profissional. Segundo, tu vais trabalhar a lista. Não importa se tu vais contactar todas as pessoas numa primeira fase. O importante é que vamos trabalhar a lista de forma inteligente, de forma a gerar mais resultados. Estamos na última semana do mês. João, na última semana do mês, eu vou trabalhar de qualquer forma a lista? Não. Eu vou olhar para a minha lista e eu vou dizer assim: quais são as pessoas que têm mais capacidade financeira, que gostam de viajar, que têm interesse em terem negócio e que eu sei que valorizam as minhas decisões. Ou seja, que eu sei que eu tenho uma certa influência para aquela pessoa. Existem pessoas dentro do teu círculo que, se tu disser assim, vamos fazer um cruzeiro, elas não pensam duas vezes. Elas vão dizer que sim. Existem pessoas que toda a vida falaram, falam, que dizem: olha, vamos abrir um negócio. E se tu lhe apresentas este negócio, provavelmente vão iniciar este negócio. Existem essas pessoas dentro da tua lista. Então, se nós estamos a menos de 10 dias do final do mês, com quem é que eu vou contactar? As pessoas que eu sei que me fazem caso. As pessoas que eu sei que são importantes. Isso é muito, 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 muito importante. Porquê? Porque se tu fazes a lista e assim, olha, vou pegar num marcador e vou selecionar essas pessoas. A possibilidade, a possibilidade dessas pessoas se inscreverem é muito grande. Mas vamos voltar a falar dos posers, dos amadores e dos profissionais. Um poser é aquela pessoa que simplesmente começa este negócio e começa este negócio à deriva. Não entra nas formações, não valoriza o sistema, não valoriza os livros. Eu digo assim, é impossível ter resultados. Ok? Podes ganhar 50, 100, US$ 200, mas a curto, médio e longo prazo provavelmente vais frustrar. Um amador faz um pouco mais de trabalho. Ele faz uma lista de 20 pessoas e conta com a sorte. E eu digo-te assim, ao contar com a tua sorte, dificilmente tu vais viver desta profissão. De novo, podes ganhar talvez 500, 600, US$ 700. Mas vais ficar por aí. Não vais aguentar o processo. João, porquê que um amador não aguenta o processo? Porque todo o processo é feito de pressão. Eu sei que na fase da vida onde eu estou prestes a alcançar um novo nível. E existem pressões que muitas das vezes nem eu sei lidar. E equipa, eu digo-vos uma coisa, são 15 anos a trabalhar com vendas. Já recebi muita pressão. Já fui insultado em frente a muitas pessoas. Já fui humilhado inúmeras vezes. E muitas das vezes quando isso vem das pessoas que tu mais gostas, afeta-te. Porque, mano, somos seres humanos, somos seres emotivos. E graças a Deus que não somos robôs. Por muitas vezes parecemos robôs. Muitas das vezes temos de ter sangue frio. E isso é importante. Porque, por exemplo, quando tu trabalhas numa grande multinacional, mesmo estás a ser insultado, tu não podes derramar uma lágrima. Porquê? Porque te pagam para ser frio. Te pagam para executar. Te pagam para apresentar resultados. Mas, se tu queres ir a um novo nível, a vida, tudo aquilo que circula à nossa volta, vai-te tirar da zona de conforto. João, prova-me que isso é real, simples. Se tu pensares nas crianças, quando lhes caem os dentes de leite e nascem os dentes definitivos, o que é que a criança faz? Ela chora. Porquê que ela chora? Porque existiu pressão. Pressão nos dentes de leite para ficarem os dentes definitivos. Quando as crianças têm dores de ossos, porquê? Porque o osso está a crescer e isso provoca dor. Então na vida vai haver dor. Agora, para tu aguentares as dores e continuares no percurso, a pergunta e uma das perguntas mais importantes que eu te vou fazer nesta chamada é: porquê que tu fazes este negócio? Porquê que este negócio é importante para ti? Porquê que iniciaste na Cruzes? Porque se tu não me souberes responder com 10 motivos claros de o porquê que tu fazes aquilo que tu fazes,
tu nunca vais fazer com a intensidade necessária para tu alcançares a vida que tu queres alcançar. E isso é um detalhe muito importante. Porquê que eu tomei a decisão de fazer em cruzes? João, tomei a decisão de fazer em cruzes pelos meus pais. Tomei a decisão de fazer em cruzes para crescer. Tomei a decisão de fazer. E são conversas muito vagas. São respostas muito fúteis. Tu tens de ir mais profundo. João, o que é ser mais profundo? Eu comecei este negócio de em cruzes porque preciso salvar a minha vida, porque não me vejo a ser preso a um sistema, porque não vejo a minha mãe a trabalhar até aos 66 anos, porque já não tem força, já não tem saúde e sei que isso não vai dar certo. Ou seja, tu precisas ser mais específico, tu precisas ser mais verdadeiro contigo mesmo. Porque se tu não fores verdadeiro contigo mesmo, tu nunca vais compreender o porquê que tu estás a fazer o que estás a fazer. E se nunca compreenderes o porquê que estás a fazer o que estás a fazer, sabe o que é que vai acontecer? No primeiro momento que as pessoas que estão à tua volta te falharem, seja a tua equipa, seja os teus uplines, tu vais meter em jogo as tuas próprias decisões. Porquê? Porque imagina, se tu vais na rua e alguém te chama de feio, tu não conheces essa pessoa. Isso não te vai afetar. Agora, se o teu patrocinador te chama de feio e tu tens uma amizade, um carinho, se tu tens uma consideração por ele e se ele te insulta, o que é que isso vai fazer? Isso vai te afetar. Isso vai criar uma dor dentro de ti. E se tu não conseguires perdoar essa dor, tu vais-te afetar a ti próprio. Porquê? A dor que dói, dói-te a ti, não dói ao outro. Porque muitas das vezes a pessoa fala aquilo sem pensar duas vezes. Então, quais são os verdadeiros motivos que tu fazes este negócio? Tu tens isso claro. Eu gosto sempre de escrever os principais motivos na agenda com que eu trabalho. Ou seja, na primeira capa, as primeiras folhas é para mim. Eu escrevo os meus sonhos, eu escrevo os meus objetivos, eu escrevo de forma sincera porque é que eu faço este negócio e sou o mais sincero possível, porque nos momentos de dor eu olho e lembro de quem eu era e quem eu sou. Porque ninguém analisa o progresso e analisar o progresso te deixa focado, centrado para gerar esse crescimento. E equipa, quero-vos falar de uma coisa e porque é que eu comecei a falar na reunião sobre os posers, os amadores e os profissionais. Quando tu vais a um evento, existem dois tipos de pessoas. E eu vou-te falar isto porque muitas das vezes nós vamos, por exemplo, à escola e dentro de uma sala existem dois tipos de pessoa. O 97% e o 3%. No processo educativo escolar, eu quase sempre fui um 97. Eu estava porque eu tinha de estar. Só que estar porque devo estar não gera crescimento. Simplesmente tu estás. Tu não estás para gerar resultados. Tu simplesmente tu vives. E ao viver, isso não gera resultados. Ou seja, tu estás porque tens de estar. E isso acontece no programa educativo escolar, que todos nós conhecemos. Isso acontece também no network marketing. Quando tu vais a um evento, existe um 97%. João, quem é esse 97%? É a pessoa que está no evento e se calhar está mais preocupado com o TikTok do que com o próprio evento. É a pessoa que está no evento e está com a cabeça na lua. É a pessoa que está no evento e está a falar para a pessoa do lado. João, o que é que vai significar para essas pessoas? As pessoas podiam ter a melhor oportunidade do mundo. Poderiam ter os melhores patrocinadores do mundo. Sabe o que é que acontece? Provavelmente essa pessoa não vai ter sucesso dentro deste negócio. E a culpa não é do seu patrocinador, a culpa não é da equipa, a culpa não é da profissão do network marketing, a responsabilidade é dessa pessoa. Porquê? Porque essa pessoa decidiu estar por estar. Equipa, não vale a pena ir aos eventos, não vale a pena fazer negócios se nós quisermos estar como 97% das pessoas estão.
E existe o 3%. Quem é o 3%? O 3% é aquela pessoa que vai à escola, se calhar, e senta-se nas primeiras filas, que tira apontamentos, que está atento, que se calhar faz os trabalhos de casa. Eu falo da escola porque todos nós vivemos esse processo educativo, não é? No network marketing, quem é o 3%? Estávamos a falar sobre o evento, então vamos tocar na parte do evento. É a pessoa que vai ao evento e tira apontamentos. É aquela pessoa que está no evento e é participativo no evento. É a pessoa que está no evento e vive e desfruta do evento. É a pessoa que está no evento e aproveita as pausas, se calhar, para entrevistar e dialogar com pessoas que estão no evento. É aquela pessoa que vai ao evento e diz assim: eu não vou ao evento só para ocupar a minha cadeira. Eu vou ao evento para levar os meus sócios e os meus sócios se transformarem com o evento. Eu vou ao evento para convidar mais pessoas para conhecerem a oportunidade. Ou seja, é aquela pessoa que desfruta do evento e tira o máximo do evento. Essa pessoa provavelmente vai crescer dentro da indústria de network marketing. Porquê? Porque essa pessoa entendeu que, mesmo numa profissão de network marketing, existem dois tipos de pessoas com dois tipos de comportamento. Um comportamento para fracassar e o comportamento para crescer. E isso é muito importante, tu pensares, refletir e dizer assim, calma, nos momentos que correm, eu como profissional, quem eu sou? Eu estou no 97% ou eu estou no 3%. Não quero que vocês respondam no chat. Quero que vocês pensem. Porque ter essa clareza, a clareza de tu perguntares quem tu és, dá-te a oportunidade de tu alcançares um novo nível de resultados. Mas tu precisas ter essa conversa sincera contigo mesmo. Ok? Boa. Muito bom. Tem aqui alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Tudo bem? Boa. Então, nós já nos perguntamos por que que eu faço aquilo que eu faço? Qual é a minha prioridade? Por que que eu desenvolvo esta profissão? Equipa, anotem as perguntas que eu vos estou a dar. E essas perguntas, há algo muito importante dentro da nossa profissão, que é, primeiro, o que tu tiras apontamentos e, segundo, quanto tempo tu levas a aplicar aquilo que tu aprendes. Porque se tu aplicas rápido, tu cresces rápido. Quando tu cresces rápido, tu tens resultados rápido. Porque tu estás a aplicar, a errar e a crescer, a desenvolver. Isso é muito importante. Ok? Boa. Muito bem. Outra coisa que é, ao dia de hoje, no nosso dia a dia, por exemplo, vocês estão nesta formação. Vocês tiveram de abdicar de algo. O que é que tu estás disposto a abdicar? O que é que tu tens abdicado diariamente? É muito importante tu teres clareza dessa informação. Ou seja, o que é que eu estou a abdicar? Porque quando tu colocas na tua vida, quando tu colocas e reservas espaço na tua vida para algo, algo novo entra na tua vida. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que me diz assim: isto são exemplos hipotéticos. Depois tu vais adaptar como tu quiseres à tua vida. Imaginem uma pessoa fumadora e todos os dias compra um maço de tabaco. O maço de tabaco tira-lhe saúde e é uma pessoa que te dá a objeção de dizer assim: olha, eu não tenho dinheiro. Mas ela todo mês gasta 150 euros em tabaco. E ela disse: mas eu quero muito fazer este negócio. E a pessoa está disposta a fazer um sacrifício, ou a pessoa é que está disposta a fazer um sacrifício de deixar de fumar para pegar nesse valor e investir no negócio. Ok, a pessoa fez um sacrifício. Ela disponibilizou capital e com esse capital ela já consegue pagar o plano de Encruzes. O que é que vai acontecer? A pessoa esteve disposta a sacrificar algo que ela fazia para trocar por outro algo. Então ela disponibilizou espaço para fazer esse outro algo. Então isso é muito importante porque se nós entendemos, calma, o que é que eu vou sacrificar? O que é que eu vou deixar de fazer, não para o resto da minha vida? Nesse caso seria muito bom se a pessoa deixasse de fazer para o resto da sua vida, mas o que é que eu estou disposto a fazer? O que é que eu estou disposto a sacrificar para que este negócio dê certo?
Eu conto-vos isso porque quando eu iniciei o negócio, n- eu não tive ninguém a dizer-me isto, mas por inúmeros motivos, a vida obrigou-me a sacrificar muita coisa. Quando eu iniciei o negócio, os primeiros 7 meses, eu dei mais de 300 reuniões e eu recebi mais de 300 nãos. Não sei se já aconteceu isso com alguém, mas quando isso acontece, tu olhas para ti e tu começas-te a fazer perguntas e dizes assim: calma, o que é que eu estou a fazer de errado? Algo eu estou a fazer que não está a dar certo. Porque eu estou a estudar, eu estou a dar as apresentações e ninguém se registra. E esse questionamento de porquê que não está a dar certo, e depois eu fui entender, equipa, que eu só não estava a conseguir ter resultados porque eu simplesmente chegava ao pé da pessoa e vomitava a apresentação. Eu não começava a apresentação por fazer perguntas, por entender o que é que a pessoa procura. E se tu começas a apresentar algo sem entender o que a pessoa procura, tu és mais um vendedor. O mundo está cansado de vendedores. As pessoas estão cansadas de cursos. As pessoas não querem comprar mais no digital, porque existe um chat GPT que te dá acesso a todo o conhecimento. Então, para que é que eu vou comprar um curso? Eu tenho um chat GPT. Entende? As pessoas querem algo diferente. Elas querem algo humano. Elas querem um acompanhamento. E para elas entenderem que precisam de estar ao teu lado, tu precisas de iniciar a reunião compreend- por compreender o que as pessoas procuram. E isso era um detalhe muito simples de eu ter compreendido antes de eu ter cometido esses inúmeros erros. 300 reuniões, 300 nãos. E tudo poderia ter começado de faz as perguntas certas. Então, ao longo dessas 300 apresentações, eu inúmeras vezes fui humilhado. E acho que ninguém gosta de ser humilhado porque, imagina, tu, de certa forma, estás a ferir o teu ego. Estás a ferir a tua imagem pessoal. Porque tu dizes assim, mais uma vez, e tu começas a construir crenças que nem sequer existem. Mas isso teve de acontecer para criar uma nova personagem. E isso é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque eu estive disposto a sacrificar. E é importante tu entenderes o que é que vais estar disposto a sacrificar ao longo do percurso. Outra coisa, o tempo. Na tua agenda diária, estes pequenos detalhes podem parecer pequenas pílulas que eu vos estou a dar de conhecimento, mas esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no teu percurso se tu os aplicas. Que é o teu tempo. Qual é o tempo que tu reservas para este negócio de forma diária? Se tu não separares o tempo como se fosse um trabalho, como se fosse o teu próprio negócio, este negócio nunca te vai entregar os resultados que tu almejas. Por um motivo simples. Porque tu não o colocaste em prioridade. Se tu queres ser diretor, se tu queres ser sénior, se tu queres ser regional, a maior parte das pessoas que são séniores, regionais, nacionais, essas pessoas têm um espaço no seu dia a dia para entrar em contacto com pessoas, para dar as reuniões, para fazer os acompanhamentos, para fazer os fechamentos, para ajudar as pessoas a iniciar, ou seja, para fazer o básico. E quando eu iniciei e estava a construir este negócio em paralelo, em part-time, eu tomei a firme decisão de dizer assim: se eu quero que este negócio me dê liberdade, eu todos os dias, de forma inegociável, vou investir 4 horas do meu dia. Eu chegava a casa por volta das 7 horas, às vezes mais tarde, outras vezes um pouco mais cedo, depois de um longo dia de trabalho, e eu tinha uma rotina, que era tomar um banho, tomar o multivitamínico e ir trabalhar 4 horas por dia, todos os dias, de forma inegociável. Eu tinha números de prospecção. Eu todos os dias tinha de mandar 50 a 100 mensagens, todos os dias. A meta mais importante para mim era dar 5 reuniões todos os dias. Eu tinha de conhecer 5 novas pessoas. Essa era a minha meta pessoal. Porque eu sabia que se eu me colocasse fora da zona de conforto a esse ponto, sim ou sim,
eu ia registar uma média de 10, 15, 20 pessoas por mês. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que aconteceria com o teu negócio se tu registasses de 10 a 20 pessoas no teu negócio antes do final do ano? Como é que tu irias iniciar o negócio? Essa podem me responder. O que é que aconteceria? A Rafaela disse sénior, o Bruno disse diretor regional, a Raquel disse nem ia dormir, a Evelyn falou sénior, mudaria o jogo. Fantástico. Então, olhem a parte interessante. Vocês já sabem o que é que vocês precisam de fazer. Sénior, realizar o meu sonho. Muito bom. Então, vocês já sabem ou seja, a- o que vocês têm de fazer para alcançar o resultado que vocês querem alcançar. Então, se vocês já sabem o que é que têm de fazer, a pergunta mais importante é porquê que vocês não o fazem? Vocês estão a dar 5 reuniões por dia? Quem daqui alguma vez na sua trajetória deu pelo menos 5 reuniões por dia? Durante um mês, 30 dias consecutivos. Cerca de 150 reuniões por mês. Num mês. Alguém? Equipe, esses são os níveis. Alba, muito bem. Cristiano, quase. Boa. Esses são os níveis. Esses são os níveis de alta performance se tu queres alcançar resultados de alta performance. Ou seja, se tu queres viver de forma grande, tu tens que cumprir. Imagina, tu podes fazer em 3 meses. Sim, tu podes. Mas se tu comprimis o tempo, tu vais comprimir os resultados. Ao comprimir o resultado, tu vais gerar uma energia de crescimento muito grande dentro do teu negócio. Então, João, quando tu estavas a construir um negócio e tu tinhas um trabalho e tu chegavas a casa e tu trabalhavas essas 4 horas, eu vou-vos contar algo. Nessa fase foi das fases mais difíceis da minha vida. E eu conto-vos isto para não terem pena de mim, para que tu compreendas o processo que tu vais viver. Porque se calhar na minha história tu podes dizer assim, calma, agora eu entendo porque é que está a acontecer isto na minha vida. Ok? Ou seja, equipa, eu vou-vos contar, não para me fazer de coitadinho, nem para me fazer. Não, nada disso. Para que vocês entendam porque é que acontecem os problemas que acontecem na tua vida. Porque muitas das vezes tu dizes assim, calma, agora já sou diretor, quero subir a sénior. Ou sou sócio, quero subir a diretor. E tu não entendes o porquê que estão a acontecer problemas na tua vida. E se tu não compreendes o porquê que estão a acontecer problemas na tua vida, é provável, é provável que tu não entendas porque é que a vida te está a colocar essa pressão. E se tu não entendes porque é que a vida está a colocar essa pressão em ti, tu muitas das vezes vais abrandar o ritmo e por abrandares o ritmo vais deixar de surfar a onda de crescimento. Eu já vi muitas pessoas neste negócio que estavam a isto de alcançar o sénior e por terem baixado o ritmo ficaram no diretor. E depois constroem crenças e dizem assim, calma, mas estava a estar tudo certo. Exato. Pessoas que estavam no sénior quase a chegar ao regional e por baixarem o ritmo, porquê? Este negócio são picos de crescimento. Então, nessa fase da minha vida, a minha avó, que é avó e madrinha, estava com Alzheimer. Estava com Alzheimer e eu digo assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de sangue, não gosto, isso mexe comigo e mexe comigo de muitas formas. Eu digo assim, ver a minha avó e eu e o meu pai e nós cá em casa tratarmos das pessoas, tratarmos da minha avó, isso para mim era uma grande dor, porque imaginem vocês cuidarem da vossa avó, ter sido uma negligência médica e tu olhares para um ser humano, que é a tua avó, que é a tua madrinha, e que tu não a podes ajudar. E tu vês ela a sofrer todos os dias. E digo assim, muitas vezes eu chegava a casa e dizia assim, meu Deus, eu gostava de saber o que fazer para a poder ajudar. E eu não poderia fazer nada. E isso é muito duro porque, imagina, tu sentes que és impotente. E ter um sentimento de impotência numa pessoa que tu amas é das maiores dores que pode existir dentro de alguém que se preocupa. Claro, porque se não te preocupas, está tudo bem. Isso foi a primeira fase.
Só que meses depois, ao meu pai apareceu-lhe um cancro e o meu pai no espotoma e os médicos diziam que ele tinha 6 meses de vida. Então imaginem, estava a trabalhar mais 10 horas por dia, todos os dias chegava a casa e construía este negócio, 4 horas por dia, e tinha a minha avó acamada com Alzheimer e tinha o meu pai, que agora supostamente só tinha 6 meses de vida. E o meu pai é uma pessoa muito interessante a ser estudada, um grande exemplo para mim, e ele diz assim: João, eu vou curar isto através de naturopatia. Eu disse assim: misericórdia. Agora, e a realidade é que o meu pai conseguiu curar. Só que imaginem o processo. Imaginem, tu chegares a casa, vês essa realidade e chegares muitas das vezes com um dia bom, muitas das vezes com um dia que não foi tão bom, muitas vezes o teu patrão vai te insultar, muitas das vezes o teu patrão vai fazer inúmeras coisas contigo mesmo. Ou seja, a vida te vai colocar à prova. E tu mesmo assim vais chegar a casa e construir este negócio. E porquê que isso é muito importante? E porquê que eu te conto um pouco dessa parte da história? Porque tu hoje, se calhar, não estás a compreender porque é que a vida te está a colocar à prova, porque é que a vida te está a apresentar problemas, porque é que a vida te está a tirar da zona de conforto e essa sair da zona de conforto é a oportunidade de tu gerares o resultado que tu queres gerar. É a oportunidade de amanhã, em confiança, olhares olho no olho da pessoa que está a viver, se calhar, o mesmo problema que tu estás a viver e dizer assim: eu já estive aí. Se nós dermos a mão, se nós caminharmos juntos, podemos ter mais resultados. Então, eu quero dizer uma coisa: se estás a enfrentar uma grande batalha, se estás a enfrentar uma grande batalha, é porque existe uma história a ser criada. E essa história que está a ser criada te vai permitir conectar com outras pessoas, ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas e te vai fazer uma pessoa melhor. Ok? Perfeito, equipa. Alguma pessoa gostaria de me fazer alguma pergunta? Pode ser pergunta sobre habilidades, pode ser pergunta sobre fechamento do mês, pode ser o que vocês quiserem. Alguém? Rafaela? Boa noite. Acho que tá Boa todo mundo noite. me ouvindo. Enquanto você falava sobre a sua rotina do início, que eu acho que é algo que todo mundo tem curiosidade, né? Dos Uhum. grandes líderes, o que que eles faziam no início. Eu tenho muita dificuldade de construir um processo no meu trabalho, tendo em vista que eu tenho muitas tarefas ao longo do dia. Tipo, tenho coisas da minha empresa, tenho o Arthur e tenho também a Incruzes, né? E eu queria que você me dissesse como é que era essa tua organização. Imagina, você falou que mandava entre 50 e 100 mensagens e tentava sempre marcar 5 reuniões por dia. Mas como é que era isso, assim, a nível de processo mesmo? Porque eu acho que quando a gente transforma em processo, se torna algo mais fácil de executar. Sim. Mas teres um processo é fundamental. Fundamental porque vai-te permitir eliminar tempo de, de, de pensares. Entendes? Eu tinha um hábito, todos os dias eu escrevia as 10 tarefas mais importantes do dia seguinte. E eu sublinhava 3 a 4 que seriam que eu não poderia falhar. O que é que eu fazia? Eu primeiro começava com as tarefas mais importantes do dia e depois ia para as tarefas secundárias. Ok? Uhum, Segundo, o que é que acontece? Na hora, por exemplo, do almoço ou nas horas mortas que eu tinha ao longo do dia, iria fazendo check nas tarefas. Tudo aquilo que eu poderia solucionar ao longo do dia, eu iria, eu iria fazendo check. Ou seja, imagina, pausa do almoço. Ou eu aproveitava para estudar, ou eu aproveitava para ser altamente produtivo, ou seja, para mandar 30 áudios. Porquê? Porque eu sabia que se eu mandasse 30 áudios, eu quando chegasse a casa, eu só iria ter de mandar mais 30, mais 40, mais 50. Ok? Esse era o primeiro, ou seja, esse primeiro passo. Depois, quando eu chegava a casa, eu focava-me em quê? Em dar as reuniões. E sempre, antes de ir dormir, eu respondia a todas as pessoas. Respondia a todas as pessoas e já fazia as marcações para o dia seguinte. uhum, Ok? E, segundo, muitas das vezes eu fazia alguns sacrifícios, como, por exemplo, dormir menos. Muitas das vezes eu fazia sacrifício.
Porquê? Não, ao dia de hoje, costumo dizer a todas as pessoas que é importante descansarem 7, 8 as horas que a pessoa entende que são importantes para ela própria. Mas eu fiz esse sacrifício, ok? E então, isso foi as principais coisas que eu fiz. Ou seja, mandar muitas mensagens, porque eu sabia que se mandava de 50 a 100, eu iria conseguir ter essas 5 a 10 reuniões. Sim. Depois entender que, imagina, muitas vezes as pessoas vão falhar, ou seja, há dias que vais dar 10, há dias que vais dar 4, mas no final do mês as coisas se equilibram. E ter clareza o que é que tu procuras. Ou seja, não adianta tu dizer assim, eu quero registrar 10, 20, 30 sócios. Tu precisas saber qual é o sócio que tu procuras. Porque quando tu tens esse tipo de clareza, tu não perdes tempo. Mas havia muitas reuniões que eu ia dar essa reunião, eu olhava para a pessoa, fazia 3 ou 4 perguntas e já dizia, esta pessoa não é para o meu negócio. Então não perdia tempo. Uhum. Então quando tu tens pouco tempo, uma das coisas mais importantes é saber dizer que não. A coisa mais importante. Porque o mundo vai-te tirar muito o teu foco. Muito, a toda hora, a todo momento. A toda hora, a todo momento, as pessoas vão-te desviar daquilo que tu queres. E depois chegas ao final do dia e vais-te condenar porque não fizeste o que tu querias fazer. Consegui responder à tua pergunta, Rafa? Sim, sim. Sim? Entendi. Perfeito. Obrigada. Nada. Lu, espera aí. Ah, espera aí. Estás num lugar, Lu, que não sei se... Espera. Agora tá. Boa. Boa noite a todos. João, gostaria que você nos dissesse, porque eu sei que temos muita gente nova aqui na sala. Uhum. E quando uma pessoa começa nesse negócio, uma das coisas que eu passei por isso, e acho que na minha equipe eu sei que tem gente que ainda passa, se você tinha medo de entrar numa reunião e as pessoas te fazerem perguntas sobre, por exemplo, pirâmide. Uhum. Qual era a tua posição, o teu posicionamento sobre as perguntas nas quais as pessoas tinham dificuldade de entender esse negócio? Então, ou seja, nos dá aqui um spoiler. Como você reagia diante a essas perguntas que eu sei que tem muita gente nova na equipe e que vão passar por esse processo? E que, de repente, tem medo de marcar suas reuniões sozinhos porque tem medo dessas perguntas. Boa. Mas se a chamada é online, é fácil, porque tu podes construir o teu computador e o meu computador era cheio de post-its com respostas a essas perguntas que eu sabia que precisava de responder. Esse é o primeiro. Se a reunião é presencial, eu digo assim: tu precisas de estudar a matéria para teres a matéria na ponta da língua. Agora, João, e se me perguntarem algo que eu não sei responder? Tu vais olhar olho no olho da pessoa e dizer assim: olha, eu gostaria muito de responder a essa pergunta. Agora, eu preciso de ir analisar a resposta para te dar a resposta 100% real. Isso é uma opção. Segundo, uma resposta que ainda vai ser ainda melhor que esta. Vai dizer assim: olha, gostei da tua pergunta, eu vou-te enviar o link, vou dar um pré-acesso, vou dar um pré-acesso ao site da empresa para tu poderes ter acesso a essas respostas. Então tu estás a dar o acesso à pessoa, para ela ter acesso a todas as respostas, e tu marcas uma próxima chamada, ok? Então tu vais dizer assim: olha, vou dar o acesso ao site. Imagina que a pessoa, por exemplo, faz uma pergunta: é uma pirâmide? Pode dizer assim. E se não fosse uma pirâmide? Essa e se funciona para tudo. Não tenho dinheiro. E se tivesse o dinheiro? Não tenho tempo. E se tivesse tempo? Não tenho amigos. E se tivesse amigos? É uma pirâmide. E se não fosse uma pirâmide? Boa. Então tu podes usar esse e se para tudo. Ah, se não fosse uma pirâmide, eu gostaria de fazer um negócio. Perfeito. Vou-te enviar o site da empresa para entenderes a credibilidade da empresa. E envias o site da empresa. A pessoa vai estudar, analisar e tu vais voltar a marcar outra chamada com essa pessoa. E aí, na próxima chamada, convidas o teu patrocinador para estar presente. As perguntas são muito importantes e a única forma de tu teres acesso a todas as respostas é as pessoas fazerem-te muitas perguntas e tu anotares as respostas.
Então, isso é muito importante. Ou seja, tu não vais estar preparado. Muitas das vezes fizeram-me perguntas que não estava preparado. Só que, graças a essas perguntas que eu não estava preparado, eu preparei-me ao longo do percurso. Porque quando a pessoa te faz perguntas, significa que ela tem interesse. E se tu estás atento e escutas as perguntas, tu tens a oportunidade de chegar a casa e dizer assim: eu preciso de aprender sobre estas perguntas, para na próxima reunião poder responder. Então, isso é muito importante. Lu, respondi? Sim, Sim? obrigada. Boa. Patrícia, quais são as perguntas? Por exemplo, eu gosto de perguntar qual é a tua principal prioridade neste momento da tua vida, para analisar o foco dessa pessoa. Segundo, qual é a área da tua vida que tu desejas melhorar? Terceiro, tu consideras-te uma pessoa empreendedora? Alguma vez pensaste em abrir um negócio? Vou-vos dar um exemplo de uma reunião que dei ontem. Eu perguntei-me para a pessoa qual é o teu foco. E ela disse, faculdade. Alguma vez pensaste em ter um negócio? Não, nunca pensei. Quando eu lhe perguntei assim, tu vês-te a viver uma rotina de 40 horas semanais durante 40 anos para ganhar um salário? E a pessoa diz-me, não, eu via-me a ter algo diferente. Ok, duas respostas que ele respondeu e eu vi que nunca teve interesse de ter um negócio, não tem, imagina o foco dele é a faculdade. Ok, tudo bem. Mandei-lhe o vídeo e ele disse que não tinha interesse. Eu já sabia que essa pessoa não tinha interesse. Só que é importante fazer essa filtragem para não criar expectativa. Ok? Depois vocês podem adaptar. Oh, Roca, qual foi o meu objetivo? O meu objetivo sempre no negócio é construir a próxima história de sucesso. Sempre, esse sempre é o meu objetivo. E quebrar recordes. Eu sou uma pessoa que gosto de construir histórias e gosto de quebrar recordes. Se existe uma pessoa que quebrou um recorde, eu posso quebrar o recorde. Só preciso encontrar a pessoa certa. Então, eu sou uma pessoa que me move por desafios. Eu gosto de crescimento, eu gosto de pressão, eu gosto de algo que me tire da zona de conforto. Então, quando eu vejo uma pessoa com fome, eu analiso a fome da pessoa e entendo se com essa pessoa juntos podemos quebrar um recorde. Porque aí essa pessoa que quebrou o recorde vai ficar com uma história muito bonita de como começou este negócio, como lançou o seu negócio e como cresceu neste negócio. Mas para isso a gente tem que encontrar sempre a próxima história, não é? A próxima pessoa que quer bater esse recorde. Toda a indústria do cinema, a indústria da música, a indústria, as principais indústrias do mundo procuram o quê? A próxima história de sucesso. O mundo da música procura a próxima Beyoncé. O mundo do cinema procura o quê? O próximo Tom Cruise. Ou seja, sempre estamos à procura de uma nova estrela. Então, isso é o que nós procuramos. Bem, deixa-me ver aqui. Você faz sempre a primeira reunião? Lixinho, eu gosto de fazer sempre uma primeira reunião de 5 minutos para conhecer a pessoa. Eu gosto muito da frase que o CEO tem, que é: não coloques na minha casa quem tu não colocarias na tua. Então, para mim, essa filosofia é muito importante. Eu não estou disposto a dividir o meu tempo com quem eu não gosto. João, e se eu deixar de gostar dessa pessoa? Bem, aí é um problema, não é? Porque ao longo da vida as pessoas vão-nos pregar algumas rasteiras, mas aí já está dentro da tua casa, não é? Mas uma coisa é treinar, outra coisa, bem, vá, vamos entrar por aí. Ah, Né, já respondi a essas perguntas, ou seja, qual é o teu foco, ou seja, qual é a tua prioridade para o teu futuro, qual é a tua prioridade, qual é a área que tu desejas melhorar. Outra pergunta muito boa que é, se o teu negócio não custasse 100 mil euros ou meio milhão de reais, te custasse menos de 5 mil reais, menos de 1000 euros, tu estarias disposto a investir esse valor para melhorar o problema que tu disseste que querias melhorar? Tu aí já estás a filtrar se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Por exemplo, tu terias 4 horas por dia para investir no teu negócio. Se ele solucionasse o problema que tu estás disposto a solucionar, boa. Equipa, para finalizar, vamos lá. Todo ano, todo ano a gente se despede de um ano. Todo dia a gente se despede de um dia, porque é menos um dia na nossa vida. Eu digo assim, eu sou extremamente grato ao GoBoard, porque foi um sistema que eu, a Alba, a Mariana e diferentes líderes criamos
E digo assim, sou muito grato a este sistema porque sempre nos deu vida, sempre nos deu conhecimento e sempre nos deu matéria para chegarmos aonde nós queríamos chegar. Sou muito grato à Incruzes porque a Incruzes é uma oportunidade que nem todos nós temos consciência. Não temos consciência do quanto ela nos transforma a vida se nós nos permitimos transformar. Então, estejam dispostos todos os dias da vossa vida a dizer adeus ao vosso eu do passado e construírem um eu pessoal que vai mais de encontro àquilo que vocês procuram. Não somos perfeitos, todos os dias vamos errar, mas é nessa reflexão diária que te faz aproximar daquilo que tu queres, de onde tu queres chegar. Então pensa nisso, reflete sobre isso. Todos os dias anota onde tu foste bom, onde tu podes melhorar e onde tu queres chegar. Tá bom? Foi um gosto. Agora temos Mastermind. Espero que tenham gostado da formação. Até mais, equipa. Tchau, tchau. Tchau.